iniciar mais um trimestre. Glória a Deus. Graças a Deus, o Senhor tem nos dado graça para a gente alcançar esse tempo, né, irmãos? Lição número 1, a data 5 de outubro de 2025. O título da primeira aula: O Homem, Corpo, Alma e Espírito. Textual. A minha irmã Débora, dê para nós textual. Textual. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e alma, e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Verdade prática, irmão Antônio. É pastor, não trouxe a revista. Não trouxe? Não tem. Ninguém tem então. Não, ninguém tem. Ô, Jesus. Você foi criado, Não, a minha chegou antes. É que a minha eu paguei mais cara. De vocês ela foi criar uma promoção, mas chegou ontem, porque ela não veio hoje. Amém? Verdade prática, irmão, diz assim: Deus nos fez corpo, alma e espírito para glorificá-lo eternamente com todo o nosso ser. Glória a Deus. Leitura diária, irmãos. Eu falo sempre, irmãos, a leitura diária ela é tão importante quanto toda a leitura da revista ou da Bíblia. Como eu falo sempre, se a gente for pegar cada versículo desse que o escritor indica para cada dia da semana, é como se fosse uma pregação. É como você chegar na segunda-feira e chegar aqui e buscar aqui, olha, leitura diária, segunda-feira é Salmo número 8, versículo de 3 ao 9. A gente vai dar uma pregação. E diz assim: o homem é pouco menor que os anjos. Observe o peso dessa palavra. Terça-feira, Deuteronômio 7,15. Deuteronômio. PM, o espírito Abatido dentro do corpo. Quarta-feira, irmãos, Zacarias 12:1. Deus forma o espírito dentro do homem. Quinta-feira, Jó 7:11. Jó menciona corpo, alma e espírito. Sexta-feira, Apocalipse 24, 20, verso 4. As almas dos degolados pelo testemunho de Jesus. Sábado, Efésios 3,16. O homem interior consiste no espírito e na alma. Glória a Deus. Leitura em classe, irmãos. Por que leitura em classe? É uma leitura dinâmica, onde nós vamos fazer, na verdade, hoje tem poucas pessoas, né? Na verdade, a leitura em classe vai fazer na Bíblia. Gênesis capítulo 1, do verso 26 ao 28. Depois, verso 2, do 7, 18, 21 e 23. Dá para fazer na Bíblia, porque não tem a revistinha. 1:26. 1:26 a 28. Eu vou ler o primeiro, se o senhor tiver no 26, já leu o 27 e assim sucessivamente. Diz assim a palavra do Senhor, Gênesis capítulo 1, no verso 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Irmão Antônio 27. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem que Deus o criou, macho e fêmea os criou. 28, irmã Ruth. E Deus os abençoou e disse-lhes: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Março 2, 7. Gênesis capítulo 2, verso 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narizes o fôlego de vida, e o homem foi feito uma alma vivente. Então, 18. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, farei uma adjuntora que esteja como diante dele. 21. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. 22. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe-a a Adão.
23, irmão Antônio. E disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Irmão Márcio, levanta a voz de oração em nome de Jesus. Soberano Deus, eterno Pai, Deus poderoso, Deus de milagre, nós nos tornamos, ó Pai, dessa oportunidade, estar na tua casa, no domínio do teu nome, Senhor. Deus, nessa noite possamos aprender, ó Deus, mais de ti, ó Pai, através do estudo da escola bíblica, Pai. Abençoa o teu servo que vai nos ensinar nessa noite, ó Pai, que possamos estar com os ouvidos atentos, ó Pai. Quero que cada presente neste lugar, abençoa o que não puder estar, vai dar vitória em nome de Jesus. Assim nós te louvamos. Em nome de Jesus. Amém. Vamos tomar assento, irmãos. Louvado seja Deus. Irmãos, o ensino de hoje, primeira lição do 4º trimestre, louvado seja Deus, o Senhor Deus vai nos ensinar através da sua palavra um pouco mais sobre nós mesmos. Deus vai nos fazer conhecer, nós nos conhecer um pouco mais internamente, de onde viemos e para onde fomos. Amém? Glória a Deus. Irmãos, existe um conflito entre estudiosos sobre a natureza humana, que a palavra do Senhor diz que nós somos tricotomitas, somos corpo, alma e espírito. Alguns estudiosos dizem que nós somos dicotomitas. Segundo eles, a alma e o espírito é a mesma coisa, e o corpo, ou seja, espírito e alma é a mesma coisa, mas o corpo somos dicotomitas. A palavra do Senhor vai nos falar que nós somos tricotomitas, nós vamos aprender sobre isso. Aleluia. Como o texto, irmãos, que nós lemos, vai dizer sobre a formação do homem. Deus, quando Ele criou os animais, tudo que há sobre a face da terra, Ele fez somente Ele. Quando foi para fazer o homem, para criar o homem, Deus, Ele chamou a toda a natureza dele para a formação do homem. E quando Ele diz, façamos o homem, nós notamos claramente a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso é divinamente chamado de Trindade, irmãos. São 3 unidades em um, onde jamais pode se separar um do outro. Da mesma sorte, Deus, Ele formou o homem. Ele pegou a matéria, como a Bíblia nos ensina, Ele fez o homem do pó da terra. Deus, com a sua vontade, Ele soprou o fôlego de vida no homem, e a ação de Deus sobre aquele fôlego de vida chamado seu ruach, o hálito de Deus, formou o homem de 3 matérias que não pode jamais se separar. E quando uma dessas partes adoece, não importa qual for, o peso para o ser humano é por igual. A mesma coisa que você machucar um dedo e o seu corpo adoecer. A alma vai sentir a dor, o espírito vai se abater. A mesma coisa quando nós adoecemos espiritual, irmãos. É uma doença mais difícil de tratar, porque é invisível aos olhos humanos. A pessoa às vezes se entristece do nada, às vezes a pessoa fica nervoso do nada. Isso não vem da carne, mas sim da parte que nós não vemos. Amém? Deus, com a sua essência, o próprio Deus, Ele criou o homem do pó da terra. O Espírito Santo, a alma, ao centro de emoções e de vontade, e o Espírito de Deus, que dá vida à alma, formou o homem de tríplice unidade. Ou seja, o homem por si só, ele possui 3 características do céu, 2 do céu e 1 da terra, irmãos. Significa que a da terra vai ficar na terra e a que é do céu vai voltar para o céu. Amém? Introdução, irmãos, do escritor da revista. Eu vou ler aqui, já peço perdão para os irmãos que estão meio ceguetos, que de noite fica mais difícil. Mas diz assim a primeira introdução, nem todos têm. Nesse trimestre estudaremos a respeito do corpo, da alma e do espírito. Ou seja, temos a propósito de aprofundar a compreensão bíblica da natureza humana e a sua
relação com Deus. Na vida prática, para introduzir o tema, iniciaremos com uma lição que abordará o ser humano, criado por Deus, de forma tricotômica: corpo, alma e espírito. Foi o que eu acabei de explicar agora sobre a tríplice ação de Deus sobre a nossa vida. Deus, Ele quis nos fazer, irmãos, tão parecido com Ele, que assim como Ele é trindade, triunidade no céu, nos fez na terra também tríplice unidade humana, para sermos tão parecidos com Ele, irmãos. Isso nos prova que no jardim do Éden não havia nenhuma distinção, nenhuma separação do relacionamento do homem com Deus. Não era como depois da queda do homem, que se o homem olhasse para Deus, morria. A Bíblia diz que Deus não vinha na sua teofania, não mandava anjo, o próprio Deus vinha falar com a sua criatura, com a sua feitura na terra. Agora imagine, irmãos, o prazer que tinha. A Bíblia diz, nós vamos ver aqui ainda durante essa lição, que o homem compreendia Deus. Deus falava e o homem entendia. O homem falava e Deus respondia. Ou seja, havia um relacionamento sem nenhuma barreira para que o homem tivesse a sua forma divina dentro dele. Nos dias de hoje, irmãos, nós como servos do Senhor, nós deixamos muitas vezes a nossa alma mandar no nosso espírito. Está errado. Nós vamos aprender nesta noite que o espírito dá vida à alma. Então a alma não pode dominar o espírito. Então quando nós fortalecemos a alma, tende a alma começar a dominar o espírito. E a natureza que era para nós adorar a Deus começa a perder a sua função, o seu efeito aqui na terra. Nós começamos a ter prazeres com outras coisas. Qualquer outra coisa vai chamar a nossa atenção espiritual para a terra. E nós sabemos que se isso dominar sobre nós, nós vamos permanecer aqui na terra, irmãos. E nós não somos dessa terra, Senhor. Nós estamos aqui, irmãos, como peregrinos. Estamos aqui como passageiros dessa terra. É como viemos uma estadia e voltamos. Tem um louvor que diz que do céu eu sinto saudade. Ninguém sente saudade de um lugar que nunca foi, ou nunca esteve. Se nós sentimos saudade, o nosso espírito sente saudade, é porque nós viemos de lá. Sim ou não, irmãos? Porque viemos de Deus, e Deus é de lá. Não, você desceu do céu igual a Jesus. Não é isso que eu estou dizendo. Nós viemos de Deus, Deus é do céu. Como vocês estão entendendo essa palavra? Aí atende-se quando esse envolto de carne sucumbir, nós voltarmos a Deus novamente. É essa a vontade de Deus. Mas se nós deixarmos que a nossa alma domine sobre a nossa carne e o nosso espírito, aí nós vamos perecer aqui na terra, irmão. É necessário que o nosso espírito, que é o que dá a vida, ele tenha força suficiente para dominar a nossa alma. E assim a gente temos a exclusividade de adoração a Deus. Amém? Vou continuar um pouco aqui na introdução aqui do escritor. As três dimensões. Destaca que fomos formados para glorificar a Deus integralmente e enfatizaremos a relevância de uma vida equilibrada e santa em todas as áreas do ser, para nos auxiliar nesse trimestre. Cá embaixo, irmãos, observação do número 2 da lição. O objetivo da lição é levar o aluno a entenderem que o ser humano é formado por corpo, alma e espírito. Ensinar a diferença entre alma e espírito, com base nos termos originais, mostrando que ambos compõem a parte imaterial do homem. Conscientizar sobre a importância
da harmonia entre corpo, alma e espírito, destacando como que um desequilíbrio em algumas dessas áreas podem afetar as demais. É o que eu acabei de explicar, irmãos, quando uma dessas três unidades humanas sente uma enfermidade, um incômodo, afeta as demais. Nós vamos ver um pouquinho mais para frente que o Salomão ele fala que o coração alegre aformoseia o rosto, ou seja, se a tua alma está feliz, o teu corpo inteiro vai estar feliz. Aleluia, glória a Deus. Você já percebeu, irmãos, que tem pessoas que até são bem afeiçoados, mas você olha para ele e você vê que ele é feio, ele é carrancudo. Você olha para ele e você não tem prazer de conversar, de estar com ele, de ter um relacionamento com a pessoa. É porque internamente a pessoa está doente. E a nossa alma, irmão, quando eu estou doente de alma, a tendência é que eu contamine com quem está próximo de mim. É como uma enfermidade física que tem um alto poder de contágio. Se eu estou doente, irmãos, eu posso chegar da pessoa mais espiritual do mundo. Daqui a pouco aquela pessoa vai estar abatida. Porque a minha ação vai ser só de falar mal, de abater um, de abater outro, irmãos. E Deus não se agrada com isso. Quando você vê alguém, irmão, que chega num lugar e só fala mal de um, fala mal de outro, observa, aquela pessoa está doente da alma. Não é culpa dele. Às vezes até ele tenta mudar isso, mas é mais forte que ele. É o que eu falei, quando uma dessas partes está doente, afeta, causa um desequilíbrio. E quando o espírito está doente, irmãos, tem um demônio terrível chamado depressão. É doença, irmãos, da alma. Então quando a pessoa está depressiva, a pessoa fala, não, eu estou depressivo hoje, eu estou para baixo. Irmãos, oremos por essa pessoa, para que primeiramente não nos contamine e depois que ela receba a cura da alma. O escritor ele vem falando claramente aqui para a gente, de modo que a gente pode olhar para dentro da gente e falar assim, a minha alma, ela recebe vida do Espírito. Então a minha alma ela não pode ser superior ao meu espírito. O meu espírito, Deus soprou dentro de mim. Aí quando ele soprou, ele deu vida ao coração, que é o centro de emoção e vontade, onde mora a alma. Ou seja, se Deus retirar o espírito, a alma vai morrer. Vai acabar assim ou não, irmãos? A alma vai morrer. Mas enquanto o espírito estiver nesse envolto de carne, ele vai dar vida à alma, e a alma assim vai trabalhar por todo o organismo. Mas o domínio tem que ser sempre do Espírito. Este veio de Deus. E esse precisa ter a essência de Deus, se quiser voltar para lá. Porque nem todo aquele que veio de lá vai voltar para lá, infelizmente. Né? Nós sabemos que existe a eternidade com Deus e a eternidade sem Deus. Né? Nós, como peregrinos dessa terra, não podemos esquecer disso. Falar, olha, conforme eu vou viver aqui nessa terra, é o que eu vou viver na eternidade. Com esse envolto de carne, é um ensaio para a eternidade. Agora, dependendo das ações do envolto de carne, pode perecer o meu espírito. E o que é perecer, irmãos? Perecer é tudo aquele que cai. Perecer é tudo aquele que não se mantém de pé ou que não sobe para algum lugar. Então, se o nosso espírito perece, significa que ele caiu. E se ele caiu, não vai ter alguém para pisar em cima. E esse alguém chama-se inimigo das nossas almas. Irmão. Então nós, como seres espirituais, precisamos entender isso. Continuemos aqui. A parte B. Motivações. Você já tentou consertar algo sem saber exatamente como aquilo foi feito? Quem já tentou uma ação dessa? Consertar alguma coisa que não sabe como foi feito. Exemplo, como nós vamos consertar uma perna de uma cadeira dessa caso ela quebra? Nós não sabemos qual que é a natureza
daquela cadeira material que foi feita. Nós não sabemos manipular. A gente pode colar, a gente pode botar, mas não vai ficar igual. Nós estamos mexendo com alguma coisa que nós não conhecemos, que não sabemos. Então é a comparação que fala assim: se nós administrarmos nós mesmos pelo ensino da palavra, nós vamos entender como que nós funcionamos, como nós estamos recebendo nesta noite esse ensinamento, que é para mim, que é para você que está sentadinho aí, né? Se nós alimentarmos a nossa alma do nosso espírito, a tendência é que nós continuemos de pé, não perecendo. Se nós deixarmos a nossa alma sobressair ao espírito, nós vamos ficar sempre abatidos, irmãos. Nós vamos cair, tudo que a gente fazer não vai prosperar. A gente não vai ter um bom relacionamento, nós não vamos ter um bom diálogo. Sabe o que diz Salomão diz em Provérbios 15? Ele diz que a palavra branda desvia o furor. Então, dependendo como a gente está, irmãos, é aquilo que vai sair dentro de nós. Já imaginou se eu vou manter um relacionamento com um dos meus irmãos e eu vou usar esse versículo contrário? Em vez de eu falar a palavra branda para desviar o furor, eu vou falar uma palavra bruta para suscitar a ira. Eu não vou poder ter um relacionamento com meu irmão, com a minha irmã, com quem quer que seja, com filho, com ninguém. Não vai ser possível nós termos um relacionamento. Então, a nossa alma tem que ser dominada. Tem que ser domada. Isso, irmãos, é todo dia. É todo dia, sabe por quê? Tudo que nós vemos de bonito lá fora, nossa alma vai desejar, irmão. E não tem nenhum pudor de dizer assim: olha, eu vou desejar porque é bom para mim. Não. Sendo bom, não vai desejar. Você já teve prazer quando alguém louva um louvor bonito, que você se alegra com aquilo lá? É desejo da alma também. É por isso que eu falei: não tem pudor, não tem um poder de escolha. Assim, não, é bom, mas vai fazer mal para o meu espírito, eu não vou querer, não. A alma vai querer a todo custo. Amém, queridos? Amém. Glória a Deus. Muitas vezes tentamos lidar com questões emocionais, espirituais ou físicas sem entender como Deus nos criou. Nessa lição vamos descobrir como funciona, como fomos formados, corpo, alma e espírito. E você vai ouvir isso muitas vezes durante essa lição. Corpo, alma e espírito é o tema dessa lição, amém? Corpo, alma e espírito. E como essa compreensão nos ajuda a viver em forma equilibrada e segundo a vontade de Deus. Letra C. Sugestão de método. Como método introdutório, você pode iniciar a aula perguntando aos alunos o que define o ser humano. E eu repasso a pergunta do escritor para vocês: como se define o ser humano? Quem vai responder para mim? O Antônio, Marruti, Márcio. Exatamente. O homem se define corpo, alma e espírito. Foi falado muitas vezes e vai continuar a ser falado muitas vezes ainda. Até o término dessa lição, nós vamos ouvir falar muito acerca da tríplice unidade humana. As três dimensões do homem, corpo, alma e espírito, e pedir que eles relacionem algumas funções ou características humanas. E cada uma delas, após isso, leia 1 Tessalonicenses 5, 23. Quem vai definir uma característica da tríplice unidade humana para nós? Olha a sua mão, irmão, falar, não tenha vergonha não. A primeira vai definir uma característica da tríplice unidade humana. Aí depois nós vamos ler 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 23. No trimestre passado, eu estava com a revista do aluno também, então esse comentário aqui a gente não tinha, essa introdução aqui do comentarista. Nem quem vai responder? Define? Definir uma característica da tríplice unidade. Definir uma das características do ser humano são três unidades, ou três elementos. Espírito. Tá, qual é a característica do espírito?
Característica do espírito, característica da alma e característica do corpo. Irmãos, o corpo é envolto de carne produzido pelo pó da terra. Então, a característica do corpo é pó da terra. A característica da alma é centro de emoções e vontade. E a característica do espírito é vida. O espírito é vida. Então, são as três características da unidade do homem ou da mulher. E 1 Tessalonicenses 5,23 vai nos definir diretamente que nós somos realmente tríplice, que nós somos tricotomitas e não dicotomitas, como diz alguns estudiosos. Quem achou? Pode ler. E o Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 5,23, irmãos, está garantindo que Deus não fez a alma e o espírito como uma coisa só. Deus fez uma coisa e outra. O sopro de Deus, ele é a ação do vento e é também a vontade de Deus que saiu de dentro de Deus para nós. Então, o sopro de Deus, ele tem duas funções. Ele nos dá a vida e também a vontade de Deus sobre a nossa vida, irmãos. Quando a Bíblia fala que nós somos a semelhança de Deus, não está falando da forma física. Deus não possui forma física, irmão. Está falando que a nossa vontade precisa ser igual à vontade de Deus. Quando Deus visitava Adão, ele falava tete a tete com Adão. E a Bíblia vai dizer que Adão compreendia o que Deus fala. Quando nós vamos ler as Escrituras no Antigo Testamento, a gente vai dizer que o homem que teve assim um relacionamento bem próximo de Deus, ele via Deus pelas costas para não morrer. Deus passava de longe, de costas, e disse: tu vê meu rosto, tu vai morrer. Porque ele não podia suportar. Por que o primeiro homem lá podia suportar e ouvir e entender Deus falar isso? Porque foi antes da queda. Então, ou seja, aquele homem lá era realmente a essência de Deus. Aquele homem lá era realmente parecido com Deus. Era realmente a semelhança de Deus. Com a queda, irmãos, nós contraímos algumas enfermidades que não podemos mais nos livrar dela, né? Uma delas é o pecado. O pecado, ele faz divisão entre vós e vosso Deus. Se ele está em nós todo o tempo, então quer dizer que há uma distância longa entre nós e Deus. Então somos nós que precisamos todos os dias correr atrás de Deus, irmãos. Não é o contrário. Deus, você lembra que antigamente era Deus que vinha? Deus vinha falar com o homem. Agora nós precisamos desesperadamente de correr atrás de Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Se nós quisermos um dia ir morar com Ele, sim ou não? Então, se nós quisermos morar com o Senhor, precisamos correr o tempo todo. E nós estamos aprendendo aqui hoje como nós fazemos isso, como nos dá força, como nos dá vida, para que nós possamos alcançar um lugar próximo de Deus. Amém? Amém. Onde eu parei, Ed? Destaque a visão bíblica depois de 5:23. Ah, sim, foi mesmo. Vamos começar aqui no terceiro, a conclusão da lição. Aplicação. Devemos buscar uma vida equilibrada, cuidando do corpo, da alma e do espírito, pois fomos criados por Deus para glorificá-lo com todo o nosso ser. Verdadeiramente, saúde espiritual envolve comunhão com Deus, santidade e maturidade emocional. Quando fala da maturidade emocional, ele está falando da alma, que é o que nós estamos aprendendo. Então, nós precisamos ter esse domínio para que nós amadurecemos internamente, para que haja, irmãos, uma compreensão, um equilíbrio entre alma e espírito. Ou seja, o espírito dá vida à alma e a alma dá movimento, dá forma ao seu corpo. Tá? Se o espírito dá vida ao coração, porque o coração ele bate desde novinho até o camarada ficar velho e para, irmãos. É o espírito que alimenta isso aí, viu?
É o Espírito de Deus, aquele sopro que Deus soprou lá no comecinho, que tem feito a sua função o tempo todo. Não importa quanto tempo você viva na terra, o sopro de Deus continua agindo dentro de você, fazendo o teu coração trabalhar o tempo todo, sem nenhuma ação alimentícia para ele. Já viu alguma coisa que trabalha o tempo todo sem que haja uma alimentação? Para uma lâmpada acender é necessário que haja uma alimentação de energia, né? Para que nós continuemos de pé até para nós comer e para o coração trabalhar. Já parou para imaginar isso? Então o Espírito alimenta a alma e a alma agora vai dar forma ao seu corpo para fazer o que você faz, para te dar sabedoria, para te fazer movimentar de um lado para o outro. Quando há um defeito, uma pessoa que, por exemplo, nasce com alguma deformidade, irmãos, é alguma coisa que está errada na sua formação. E isso, irmãos, não é a vontade da pessoa. Alguma coisa deu errado com ele lá, só que nasceu assim, o Espírito vai continuar mantendo ele dessa forma. Algumas há reversão, outras não, irmãos. Não o que eu quero dizer com isso. Quando nós adoecemos posteriormente, há possibilidade de nós sararmos. Quando já nascemos, é mais difícil. Entendeu, irmão? Louvado seja Deus. Vamos chegar mais para frente nas lições mesmo, onde você vai ter a sua participação aí. Aliás, hoje é quase carreira solo, né? Se os irmãos estão sem a revista, só o Evo está com a revista, mas é bênção. 4. Subsídio ao professor. A revista Ensinador Cristão vale a pena conhecer essa revista, que traz reportagem antiga, entrevista e subsídio de apoio à lição bíblica. Isso aqui acho que não ajuda nós em nada, não. Isso é mais para o senhor. Glória a Deus. Vamos aprender junto. É bom para mim, tem que ser bom para vocês também. Vamos passar para B aqui. Isso mesmo. Auxílios especiais. Ao final do tópico, você encontrará os tios que darão suporte na preparação de sua aula. Isso aqui também é para mim. Eu vou até pular essa. Nós vamos passar a introdução aqui embaixo. Aqui, ó. Introdução. Deus criou o homem de forma especial, com um propósito especial. Gênesis 1, 27 e 28. Como um ato de coroamento de sua criação. E fez isso de maneira sublime e distinta em relação a todos os demais seres viventes. Muito além da expressão produza a terra e a partir da qual foram criadas os animais. Gênesis 1, 24. O homem é resultado de uma ação divina, pessoal e plural. Gênesis 1, 26. Sua formação é constituída de uma modelagem sobrenatural do pó da terra. Está falando como foi feito o homem e pelo sopro de Deus. E para frente. Já você está analisando. Pelo sopro de Deus em seus narizes. Gênesis 2, 27. Nesse trimestre estudaremos essa solene, maravilhosa e exclusiva criação, bem como a importância de uma vida equilibrada e saudável no espírito, na alma e no corpo. Sob a perspectiva cristã, abordaremos a queda e a redenção, firmados na esperança de nosso completo, iminente e eterno retorno ao Criador. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versos 15 a 17. Irmãos, estamos por vista já na primeira lição, a qual, se todos estivessem com a revista, todos iriam participar. Louvado seja Deus. Acredito que pelo horário talvez não seja nem possível a gente ler toda a revista. Tem bastante conteúdo aqui. Vamos fazer igual os professores de teologia faziam. Vamos dar uma corrida aqui, em nome de Jesus. A tricotomia humana. Então leia essa primeira lição. Se quiser comentar, fica bem à vontade, em nome de Jesus. Doutrina e teologia é o primeiro tópico da primeira lição.
está fundamentada em toda a Escritura, numa revelação suficiente para demonstrar quem é o homem, como foi criado e com que propósito. No campo da teologia sistemática, ela é conhecida como antropologia bíblica, que estuda o homem desde a sua origem, constituição e existência, considerando o período anterior à queda, o pecado original e suas consequências, o plano redentor e a eternidade. Relaciona-se com todas as outras grandes doutrinas da Bíblia e responde às intrigantes milenares perguntas: quem é o homem, de onde veio, para onde vai? Em um tempo de tanta psicologização da fé intensa em busca de respostas para os problemas humanos, em concepções não cristãs, um piedoso e profundo estudo das Escrituras é cada vez mais necessário e urgente, a fim de desfazer toda e qualquer dúvida existencial e gerar uma fé bíblica genuína, sadia e equilibrada. Louvado seja Deus. Aqui, meu pastor, nós estávamos fazendo esse estudo, né? Foi no domingo retrasado. O estudo que eu fiz lá com os irmãos, essa lição ela enfatiza para que nós venhamos ter a nossa fé totalmente aplicada na palavra de Deus. Quanto a questões questão de dúvida, quem é o homem, como foi feito, como foi criado, né? Porque a ciência, né? Os estudos humanos, ele vai dar base que o homem foi criado, que a Terra, né? O universo, ele foi criado através do Big Bang, que é uma explosão, que o homem veio do macaco e tal, e isso acaba iludindo e enganando, né, os seres humanos. E os crentes, eles têm que estar firmados e acreditar na palavra, né, que a palavra ela tem base para tudo isso, como o homem foi criado, como o senhor acabou de explicar, corpo, alma e espírito, né? Deus o formou do pó da terra com suas próprias mãos. E aí essa lição, né, pelo que eu entendi, ela vai enfatizar e nos fazer entender mais a fundo, né, sobre isso e deixar de acreditar, né, nessas falácias e estudos, porque isso são coisas do homem. É melhor nós acreditar na palavra do Senhor do que o homem está, né, querendo deduzir ou querendo achar, né, e ensinar aqueles que de certa forma são até, né, meio que entre aspas, mas ignorantes, né, por não conhecer e também não acreditar na Bíblia. Amém, pastor? Glória a Deus, abençoe, profeta. Bom, para quem não sabe, já com o Everton, ele é professor da escola dominical lá no Guaraú. Logo isso me coloca meio em maus lençóis, né? Mas foi muito feliz no seu comentário. E como ele diz sobre estudiosos, né, homens entendidos da ciência, fala da criação do mundo como uma explosão de um Big Bang. Se de Big Bang eu não sei, mas que foi de uma explosão eu acredito. Glória a Deus. Que foi uma explosão de poder de Deus, de sabedoria de Deus, de conhecimento de Deus, para fazer uma máquina tão perfeita como você e eu, irmão. Glória a Deus. Você já parou para imaginar isso? Que o homem ele pode fazer o que for, mas ele nunca vai chegar perto de entender como é a criação de Deus, como Deus forma cada célula, como Deus forma cada membro funcionando, cada organismo dentro da gente, irmãos, que dá crescimento ao cara. Irmão, você já percebeu um milagre assim bem próximo de você, irmãos? Assim como, por exemplo, você vai todo dia no banheiro tomar um banho, aí você já tem um monte de cabelo lá que cai na cabeça da mulher todos os dias, irmãos, e não falta. Você já percebeu isso? Todo dia tem cabelo ali e não falta. E não falta no tamanho, porque tipo assim, não, mas vai cair um, vai nascer no outro, mas tem que nascer pequenininho, né? Mas irmão, não falta. A gente não vê um pequenininho no meio dos grandes, você já viu, Você procura e fala assim, Manela, peraí, vem cá, deixa eu olhar aqui. Você não acha um pequenininho. É tudo do mesmo tamanho. É um milagre que a ciência não explica. Não explica, irmãos. Então quando fala, foi uma explosão, tá tudo bem, foi uma explosão. Eu sei de onde veio essa explosão. Ele veio dentro do meu Deus. Alguém chegou assim, peraí, eu vou soprar um pouco de mim lá, que vai se formar tudo lá dentro, tudo no lugarzinho certinho, bonitinho. Vai sair uns caras baixinhos, vai ser outros grandão, igual o presidente José. Glória a Deus. Deixa eu continuar aqui, senão vai dar bom. Eita Deus. Aleluia. E Mandela, leia 2, por favor, em nome de Jesus. A tríplice natureza. A tríplice natureza. A teologia
utiliza o termo tricotomia para tratar da tríplice da constituição do ser humano: corpo, alma e o espírito. Essas três substâncias ou componentes do homem são descritas tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. O próprio Jesus Cristo, o Filho de Deus, encarnado, plenamente homem e plenamente Deus, possuía essa constituição. Primeira divisão: as partes material e imaterial. É explicitamente apresentada no ato de formação do homem, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Glória a Jesus. Quer comentário? Vai ficar à vontade. Somos todos ouvidos para aprender. Aleluia. Ele está falando sobre a tricotomia, né? Sobre o corpo, alma e espírito, né? Como o Senhor formou o homem, né? De corpo, alma e espírito. Como eu falei, irmãos, essa lição inteira vai nos falar sobre isso, sobre esse tal de dicotomia. Eu até escrevi aqui, mano, um troço difícil de falar, porque não se vê muito falado, né? Tricotomia a gente recebe falar porque a gente estuda na Bíblia. Agora, dicotomia é difícil até de se ouvir falar. Eu até escrevi aqui na página, para não esquecer. Dicotomia é o estudo do homem que vai dizer que a alma e o espírito é a mesma coisa. E esse estudioso encontra base na Bíblia para chegar a essa conclusão. Porém, a palavra do Senhor vai deixar claro que o homem, assim como Deus, possui três elementos consigo. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Esses jamais se separam em sua ideia de criação. Esses jamais se separam em vontade. Quando fala Deus, quando se trata de vontade humana, a gente vai relatar do Espírito Santo, uma parte de Deus. Quando fala de redenção, a gente vai falar de Jesus. Quando vai falar do Criador, do Todo-Poderoso, vai falar de Deus. Então são três unidades, uma tríplice unidade celestial, divina, que não se separam. Então o homem é a mesma coisa, são tríplice unidade que, se separar uma da outra, a pessoa acaba o seu tempo aqui na terra. Né? Se o espírito separar do corpo, a alma não recebe vida, consecutivamente o corpo também vai morrer, né? Da mesma sorte que, se a alma adoecer, também vai causar mal para o espírito e vai causar mal para o corpo. Então tem que haver um equilíbrio entre a tríplice unidade humana. Eu gostei demais enquanto eu peguei essa revista. Eu olhei para essa revista e falei: meu Deus, que lição maravilhosa, eu vou aprender muito aqui. E realmente, irmãos, eu tenho aprendido bastante aqui também. O Senhor, Ele é muito bom. Posso fazer? Pode fazer. Deus está com seu coração aí, Márcio. Aqui ele vai enfatizar que ela dá essa base de tricotomia, né? Tanto no Velho Testamento quanto no Novo. E o exemplo do Novo é o nosso Senhor Jesus Cristo, né? No corpo, o Senhor Jesus Cristo, ele teve fome, ele teve frio, ele teve sede, né? Tanto no deserto, 40 dias, o diabo veio tentar ele com o quê? Com o que ele estava necessitando ali, que era se alimentar. E ele venceu o diabo com a palavra. Você vê que o Espírito, quando ele é batizado por João Batista, né? O Espírito de Deus desce sobre ele como pomba, né? Simbolizando ali o Espírito Santo de Deus que estava sobre a vida dele. E a alma, né, quando Jesus ele vai até o Getsemane para orar e falar com Deus, ali ele estava batido na alma, né, meu pastor? Tanto que ele suava gotas de sangue, né? E aí a ciência vai explicar que isso é quando o ser humano ele chega no ápice de um sofrimento, de uma dor, de uma angústia, né? Que aí os poros se abrem e chega a sair sangue para fora. Eu fiz esse estudo quando eu fui pregar uma vez na ceia, e aí o Espírito Santo me fez lembrar disso agora. Então ele tinha essas mesmas três características que nós, mesmo sendo o Filho de Deus, que também constitui como Deus. Então, esse é o exemplo, né, que eu usei com os irmãos lá no Guaraú, né, que o Jesus ele tinha, né, corpo, alma e espírito também, como nós também temos. Né? E são essas três exemplos. Jesus, irmãos, foi o maior exemplo que pisou nessa terra. Agora nós devemos seguir. Por que nós devemos seguir? Porque ele é igual a nós.
Com certeza. Quando na sua ascensão, talvez desde antes, ele disse que se nós crescêssemos, nós fazíamos as mesmas obras que ele fez e outras ainda maiores. Aleluia. Isso prova que é Deus em nós, a ação de Deus em nós. Agora, é o que eu falei, o espírito precisa estar muito acima da alma e sempre acima da alma, não pode nem caminhar em paralelo. A alma tem, porque se a alma equivaler, irmãos, então significa que vai estar 50% carne e 50% espírito. Não vão poder fazer nada no mundo espiritual. O espírito precisa estar sempre acima. E Jesus, ele era em espírito, era Deus. Por isso quando se fala assim, Cristo, quando se fala dessa forma, Cristo está falando de Deus. A parte Deus que estava em Jesus. Quando fala Jesus era a parte humana. Glória a Deus. Tá? Então Jesus Cristo não era um nome composto. O nome composto é uma pessoa que possui dois nomes, né? Jesus é um, Cristo não, era duas pessoas em uma, entendeu? Jesus humano, Cristo Deus, na mesma pessoa, tá? Então Jesus Cristo não é um nome composto, é um nome de duas pessoas, Deus e humano na terra. Então Jesus, ele é nosso exemplo na terra, irmão. Glória a Deus. Então, quando o irmão fez tal coisa, eu não gostei, ele é Jesus. Eu não vou na igreja porque a irmã Ruth falou alguma coisa, eu não gostei. Irmã Ruth é Jesus, ela é Deus? Não. Nós temos que olhar para Jesus como autor e consumador da nossa fé e da nossa salvação. Se nosso irmão fez alguma coisa que nos provocou ira, que nos entristeceu, até mesmo nos agrediu, oremos a Deus, para que Deus sare a terra dele, para que ele seja saudável, e ali quando ele colocar para fora, seja de Deus, porque Salomão também disse, a boca fala e o coração está cheio, o coração é a alma. Então quando a gente coloca com propriedade para fora, aquilo chega a ter poder. Lembra que a palavra do Senhor vai dizer que a nossa língua tem poder de morte, inclusive. Porque quando você fala com a alma no coração, está dentro de você. Você fala com aquele sentimento. Mas quando você ora a Deus com fé, eu orei a Deus com fé e aquilo aconteceu. Você expôs algo de dentro de você para fora. E aquilo surte efeito. Da mesma sorte como você conjura alguma coisa que não seja para o bem. Vai acabar acontecendo, irmãos. Então, vigiemos isso. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Lição 3. Físico e espiritual. Eu vou nessa, depois eu chamo o Everton novamente. Em nome de Jesus. Físico e espiritual. O processo formativo usado pelo Criador, que é espírito, espírito jotivo. É João 4:24. Ele estava voltando na outra linha, meu Deus do céu. Foi constituído de uma combinação única e elemento físico, pó da terra. Essa foi a formação do homem, é a parte material. Vocês viram a irmã Débora ali no instante da parte imaterial? É aquilo que está dentro de você que não é físico. Por exemplo, você abre a boca e coloca o vento para fora. O vento não é físico, é uma parte imaterial. Tá? Então, quando vai falar da parte física, está falando isso aqui que é o pó da terra. O pó da terra. Com o elemento espiritual, o sopro divino, tornando o homem um ser vivente, diferente de todos os demais. Os anjos são seres espiritual, porém sem corpo material. Salmo 33, verso 6, Hebreus também fala, tem várias referências aqui. Os animais não possuem a parte imaterial que há no homem, alma e espírito. A alma dos animais, sua vida se restringe ao corpo e se esvai com ele. Já o termo hebraico para vida, em Gênesis 2,7, alusivo ao homem, é Shewin, é isso, Everton? Shain. E no plural, permitindo a expansão literal, fôlego da vida, fôlego das vidas. Isso pode significar que em
único substantivo, o texto sagrado esteja aludindo implicitamente à vida do espírito humano, da alma humana e do corpo humano. Auxílio bíblico, nós vamos entrar aqui numa parte comentarista do escritor. O que significa o ser humano? Como eu falei, na revista do aluno não possui essa parte aqui. Louvado seja Deus. A Bíblia afirma claramente que a raça humana, por decisão espiritual de Deus, foi criada à imagem e semelhança de Deus. Gênesis 1, 26 e 27. Isso significa que Adão e Eva não eram produto da evolução, como diz por aí, irmão. Adão e Eva é feitura das mãos de Deus. Veja o artigo A Criação. O fato de terem sido criados à semelhança de Deus significa que eles eram capazes de responder a Deus e ter um relacionamento pessoal com Ele. O que eu estava explicando um pouco antes, era o meu comentário, que é o comentário do escritor, irmãos. Era possível que Adão e Eva eles tivessem um relacionamento com Deus. Lembra quando eles pecaram, que Deus foi visitar e eles se esconderam? Eles sentiram vergonha, eles viram Deus e se esconderam, irmãos. Então, não foi teofania, não foi um anjo visitando, o próprio Deus. E Deus pergunta: onde estás? Meu Deus. Né, irmãos? Então, aqui eles eram capazes de compreender a fala de Deus. Observe pelo menos 3 aspectos diferentes da imagem de Deus: na humildade, na humanidade. Veja Gênesis 1, 26. Nota: Adão e Eva possuíam uma semelhança moral com Deus. Moral, irmãos, vocês estão entendendo? É moral, irmãos. Ou seja, eles tinham, irmãos, de fato, um relacionamento com Deus. Pelo fato de que foram originalmente criados juntos e santos. Ou seja, eles estavam em um relacionamento correto com Deus, dedicado completamente a bons propósitos e separados do mal. Ou seja, a alma deles não tinha negócio de ver algo que era bom para ela, mas era mal por espírito e desejar para si, né? Até o dia que Eva foi enganada e ela foi lá e provou do fruto, que era algo desejado a alma, porém fazia mal para o espírito. Por que fazia mal para o espírito se eles não tinham experimentado para saber o gosto? Porque era desobediente a Deus, era uma desobediência, a Deus. Então isso fazia mal para o espírito que veio de Deus. Quando eu desobedeço a Deus, eu faço mal para o meu corpo. Entendeu, irmão? Quando a Bíblia vai dizer em Êxodo 20, capítulo 20, o verso 12, irmãos, o mandamento com promessa para obedecer a seu pai e a sua mãe para desfrutar dos seus dias na terra, é uma promessa de vida longeva, irmãos. Quando eu desobedeço, em vez de eu ter longevidade de vida, eu vou ter redução. E o que é a redução, irmãos? Às vezes eu vivo 50 anos, mas eu não vivo, eu estou sobre a terra. Viver, irmãos, é você gozar da tríplice unidade que Deus deu na terra, de felicidade, de alegria, né, de labor, trabalho, de lutas e vitória. Quando a pessoa vive sobre a face da terra, que é só sofrimento, dor, beleza, enfermidade, a pessoa não está vivendo, irmãos. Entenderam isso? Fala: mas Deus deu uma promessa de longevidade e eu sou desobediente, eu faço isso, pronto, eu vivi 50 anos. Não, não viveu. Não viveu. Estava sobre a terra. Para nós entendermos. Amém? Alguma fala? Glória a Deus. Vamos continuar. Observe pelo menos 3 aspectos. Eu já vi aqui, né? Aqui, ó, depois de Efésios 4:4. Tá. Com o coração capaz de amar e desejar fazer o que é certo, eles possuíam uma semelhança com Deus em sua inteligência, porque foram criados com espírito, mente, emoções e o poder de escolha. Irmãos, eu vou parar só um pouquinho, eu vou até marcar aqui toda hora que ele está perguntando para o Hélio. Irmãos,
Ó, centro de emoções e de vontade, alma. Agora tem duas coisas que provêm do Espírito. Arrependimento é do Espírito. E emoção não, remorso também vem do Espírito. Às vezes eu tenho um problema com alguém, um problema relacionado a perdão, eu não perdoo, eu começo a ficar doente, aí não é só do Espírito, irmão, da alma, eu começo a ficar doente do Espírito. O Espírito, irmãos, é o todo, sabe? O Espírito, como eu tenho explicado, ele dá vida à alma. Então, quando o Espírito adoece, ele deixa de produzir essa vida, a vida para a alma, e a tríplice unidade humana começa a sofrer com isso. Então, o perdão, a falta do perdão, irmão, adoece a tríplice unidade humana. Entendeu? O perdão não é, irmãos, decisão, é mandamento. Eu preciso perdoar. Entendeu? Eu preciso perdoar. Agora, quando você fala, eu senti um remorso, é diferente de perdão. Às vezes alguém me faz alguma coisa, eu me emociono, né? Eu fico com aquela culpa dentro de mim, que chama-se remorso, irmãos. A gente precisa, isso vem do Espírito também. A gente precisa se libertar disso, principalmente como crente. Como ser humano, sim, como ser humano também, mas principalmente como crente. O perdão ele é necessário para a igreja crescer saudável. Entendeu, irmão? Crescer saudável demanda a gente ser pessoas perdoadoras. Jesus ele nos deu uma fala muito bonita acerca disso, né? Quando alguém perguntou quantas vezes a gente deveria perdoar, será 7 vezes ao dia, né? Perdoar aí 70 vezes 7 ao dia. Pode fazer a conta aí que você vai perdoar de minuto em minuto. Pode ser de 90 vai dar. Mas vai perdoar de minuto em minuto. Toda hora que alguém fazer o mal, você vai ter que perdoar. Louvado seja Deus. Continuamos. Das pessoas também estava na imagem de Deus, de uma maneira que não acontecia com os animais. Deus deu aos seres humanos a forma em que ele parecia visivelmente no Antigo Testamento, Gênesis 18, 1 e 2, e a forma que o seu filho assumiria quando viesse à terra, Lucas 1,35, Filipenses, enfim, para dar a vida em pagamento pelo nosso pecado, irmãos, pelo nosso pecado. Lição 2, Érico, me ajuda aí. Ajuda aí que eu vou tomar uma água agora, em nome de Jesus. Lição 2, irmãos, ela tem o título Distinção entre a alma e o espírito. O primeiro tópico da lição 2 vai dizer assim: a alma é uma explicação, né, sobre a nossa alma. Do hebraico, nepesh, e do grego, psiché, alma é uma das muitas palavras polissêmicas da Bíblia. Possui vários significados. Aparece 755 vezes somente no Antigo Testamento. Seu primeiro sentido é ser vivo, como em Gênesis 1:20, a alma vivente. Nesta acepção, a palavra alma é usada também para os animais e significa simplesmente vida. A distinção entre a alma do homem e do animal é evidenciada no processo criativo, procedente do sopro de Deus. Em Gênesis 2:7 tem um exemplo, que é quando, meu pastor, a diferença, né, entre o homem e os animais, né, é que o animal, meu pastor, pelo estudo bíblico aqui, ele tem um corpo, né, que é a matéria, e ele tem somente a alma, ele não tem o espírito, porque o espírito foi o sopro de Deus sobre nós, então ele não tem, ele só tem o corpo e a alma. Quando ele morre, a alma se vai e o corpo padece, como o nosso, né? E aí está dando essa segundo tópico, está dando essa separação, essa diferença, né? A alma do homem constitui uma substância espiritual, incorpórea, invisível e imortal, dotada de razão, sentimento e vontade, atributos dados por Deus ao homem para o exercício de sua missão, especialmente sua vocação relacional com o Criador e com os semelhantes. Isso, aliás, decorre de fato de um homem ser um ser pessoal, criado à imagem de Deus, né? Aí aqui está explicando
né, meu pastor, que a nossa alma, né, é o nosso centro de vontades, né, centro de sentimentos e de vontade. E isso é para que nós tivéssemos um relacionamento com Deus, né, sentíssemos amor, tristeza, dor, né, angústia, que isso tudo é na alma. Então, por isso, nós seres humanos temos para que nós pudéssemos se relacionar, né, a lição explica aqui, tanto com Deus, né, como o Senhor explicou, quando nós temos um pecado, e esse pecado, muitas das vezes, ele transparece, nós pecamos, vamos dizer assim, pecamos no espírito, e isso transparece na nossa carne. Um exemplo disso, né, em 2 Reis, se eu não me engano é o 6 ou é o 7, que vai falar do pecado de Geazi, né, 5, me perdoe, 2 Reis 5, que é quando, né, Naamã ele vem com os presentes e tal, né, Eliseu fala para ele descer, né, ao Jordão 7 vezes que ele seria curado. Ele foi, obedeceu, só que Geazi, ele desobedece o seu senhor, que era Eliseu, ele se interessa, né, ganância, por aqueles pertences, que era ouro, vestes preciosas e caras, e ele vai até, né, Naamã, como se fosse mandado, mas não foi, e quando ele volta, o profeta fala para ele: onde você estava? E ele mente. Não, né? Ele fala: você acha que o meu espírito não sabe? E aí, a partir do momento que ele peca, né, no seu espírito, na sua alma, ele deseja aquilo, ele foi castigado na sua carne, porque a lepra de Naamã passou para ele. Então, o nosso pecado, como o Senhor disse, no espírito, ele também reflete na nossa carne, como foi Adão e Eva. Eles pecaram na desobediência, né, na carne, em comer um fruto, mas eles pagaram com o espírito, né, com a eternidade. E se não pecassem, estariam lá até hoje. Né, como pecaram, foram destituídos da glória de Deus, foram tirados do jardim, e ali, né, veio uma renca de consequências com aquele pecado, como a imortalidade que eles perderam ali, e diversos privilégios, como um deles era, o senhor falou no início, estar com Deus e ter o privilégio de caminhar, né, com Deus ali no início de tudo e tal. Então, esse segundo tópico, essa segunda lição, ela faz essa distinção, né, da alma e do espírito, e explica o porquê o ser humano tem esse privilégio, né, do espírito, que é o sopro de Deus. Você vê que os animais não têm. Os animais Deus criou através da fala. Haja, né, a luz, haja isso, haja aquilo, haja isso, animais. O homem não, ele teve o privilégio de ser formado e de ter o sopro de Deus nas suas narinas. Amém? Glória a Deus. Vamos pode dar glória a Deus, irmão. Glória a Deus. Irmão, o tempo está avançando, não tem que correr mesmo. Aqui vai falar o segundo tópico aqui dessa segunda lição. Vai falar sobre o ruach de Deus, é aquilo que nós temos falado desde o começo da lição. O ruach de Deus quer dizer o fôlego de Deus, quer dizer o hálito de Deus, quer dizer algo que veio de dentro de Deus. Isso Ele colocou em nós, e isso Ele vai requerer um dia, irmãos. A gente tem falado, tem sido bênção e tudo, mas alguma coisa muito séria é isso aqui, irmãos. Deus não vai requerer de qualquer maneira aquilo que Ele nos deu. Então aquilo que Ele nos deu, se não tiver do jeito que Ele nos deu, vai ser desprezado, irmãos. E aí vai vir aquele sofrimento descrito na palavra do Senhor. Então andemos, procuremos cada dia mais estar na presença do Senhor, fazendo a sua vontade, no nome de Jesus, amém? Eu grifei mais alguma coisa aqui, mas eu vou direto para o comentário aqui para a gente entrar no tópico terceiro, porque o tempo já está assim, amém? Auxílio bíblico, a alma e o espírito. Essas palavras aqui estranhas aqui. Eita Jesus! É hebraico, né? Pesh. Olha só. E psiché, que é o espírito, né? Já disse aí, irmãos, eu não vou usar a palavra. Assim que ele falou aí, quer dizer a alma. A alma em hebraico quer dizer esse negócio que ele falou aí. E vamos dar continuidade. Frequentemente traduzida como vida, pode ser brevemente definida como uma parte não material do ser humano, que resulta na união de corpo e espírito. Ela inclui a mente, as emoções e o livre-arbítrio, juntamente com o espírito humano. A alma continua a viver quando a pessoa morre fisicamente. Nesse sentido, há certas superposições na Bíblia, no uso das palavras alma e espírito. A alma está tão intimamente conectada à personalidade interior que o termo
é usado às vezes como sinônimo de pessoa. O corpo, é ver se você gosta do aqui, ó, hebraico, né? Hebraico, Mazar, no grego soma, pode ser brevemente definido como o elemento físico e material de um indivíduo que retorna ao pó, ou seja, que morre. Quando este morre, acabou de falar, às vezes chamado de carne, o espírito em hebraico, wash, no grego pneuma, pode ser brevemente definido como o componente de vida não material do ser humano, a essência verdadeira da pessoa dada por Deus, incluindo as nossas capacidades espirituais e a nossa consciência, é o aspecto pelo qual temos contato mais direto com o Espírito de Deus. Vamos entrar aqui na terceira lição. Vou nem comentar aqui, vai dar tempo, tem bastante coisa para escorrer aqui ainda. Isso mesmo. Vamos entrar na terceira lição. Irmã Débora, me ajuda em nome de Jesus. Terceira lição, tópico 1. Tópico 1. A interação das 3 dimensões. 1. Corpo, afetos e somatização. O corpo é a soma, a parte material do ser humano, por meio da qual comumente manifestamos os atributos da alma e do espírito, empregando o vocábulo coração. Uma das principais palavras que o Antigo e Novo Testamentos usam como sinônimo de alma. Salomão bem identificou essas interações ao afirmar: o coração alegre aformoseia o rosto, por Provérbios 15:13. O coração com saúde é a vida da carne, Provérbios 14:30. O coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido virá a secar os ossos, Provérbios 17:22. Identificados como doenças psicomáticas a partir do século XX, muitos problemas físicos decorrem de crises da alma e também do espírito, inclusive pecados. E como se multiplicam em nossos dias? Só isso? Ou 2 também? Dá para usar 2 também. 2. Equilíbrio e saúde. Da mesma forma que o corpo padece por causa das disfunções da alma e do espírito, esses também sofrem por problemas do corpo, naturais ou não. A língua é um dos membros que mais produzem angústias ao ser humano. Provérbios 18, 7, 21, 23. Tem o nefasto poder de contaminar a pessoa por inteiro. Tiago 3, 6. Um viver santo e equilibrado requer constante vigilância e oração, perseverando corpo, alma e espírito de toda a espécie de males, o que inclui cuidados físicos e relacionais saudáveis. Quanto à crescente busca por medicamentos por solução para todo tipo de problema emocional, é preciso discernimento e cautela. O acompanhamento médico e psicológico é importante em situações climaticamente diagnosticadas, mas quando o problema tem origem espiritual, como crises produzidas por pecados não confessados, os medicamentos não resolvem, no máximo aliviam os sintomas. Arrependimento e abandono do pecado são essenciais para a verdadeira cura da alma. Vai falar, irmão? Meu pastor, esse segundo tópico da última lição, ele tem, por exemplo, usei esse exemplo com os irmãos do bairro lá, que alguns pecados, eles trazem, eu estava falando, né, no início, ele traz a consequência, e doenças no espiritual, exemplo, depressão e ansiedade, né? São doenças espirituais, são espíritos imundos que assolam, né, os servos de Deus ou não os servos de Deus, né, através de um pecado, através de um algo ruim que essa pessoa fez, deu uma brecha
para o inimigo vem, né? Nós temos um exemplo de uma jovem, né, da nossa igreja, que ela cometeu um algo e ela ficou com esse algo por muito tempo, né, no oculto, e só foi descoberta há pouco tempo agora, e após essa descoberta ela confessou esse algo, esse pecado, só que ela tem sofrido com depressão, com ansiedade, né, ela está no meio da rua assim, do nada ela começa a chorar e né, estamos fazendo esse processo de libertação, né, mas isso é uma consequência de um algo que ela ocultou. E aí essa lição ela vai explicar que tem pessoas que vão em busca, né, dessa solução, né, por exemplo, num médico, e remédio nenhum vai adiantar, a não ser confessar esse pecado, né, deixar, como é em Provérbios 28, 13, né, 13, 28, 13, né, aquele que esconde as suas transgressões nunca prosperará, mas quem confessa e deixa alcança a misericórdia. Foi isso que nós passamos para ela, né, para que ela confessasse, deixasse, só que todo pecado ele tem uma consequência, então ela tem passado por essas consequências. Então é o que essa lição está ensinando. Essas consequências do pecado, mesmo, né, confessando, você vai ter que passar por elas, né, que são consequências, e não vai adiantar remédio algum, auxílio de médico, psiquiatra, o que for. Pode aliviar, como a própria lição enfatizou, pode aliviar por um certo momento, mas ela vai continuar ali se não tiver um tratamento espiritual, né, tratamento da alma e do espírito, né, aí, né, se tiver esse tratamento, essa libertação, essa pessoa realmente vai ser curada. Se não, infelizmente, ela vai ficar sendo afrontada ali e perseguida por esse espírito até, né, que o Senhor tenha misericórdia. Maravilha. Deus abençoe, maravilhas explicações aí. Irmãos, essa lição, ela deixa, o Senhor, ele faz questão de deixar bem claro quem somos, de onde viemos e para onde nós vamos. Então, através dessa lição, Deus nos ensinou muita coisa, né? E aqui no finalzinho aqui vai falar de toda essa explicação aí que nosso irmão Diácono Everton estava explicando para a gente, né? Falando que não adianta, se eu estou com um problema e ele é espiritual, não adianta eu querer buscar médico, não adianta eu querer tomar remédio, isso não vai servir de nada. A finada minha mãe testemunha disso, ela tinha problemas espirituais e a vida inteira doente, e sempre procurava buscar em casa de macumba e médico, em casa de macumba e médico, ou seja, ela viveu a vida dela inteira desse jeito e acabou partindo dessa forma, sofreu a vida inteira. Então, quando o problema é espiritual, só Deus, não existe outro remédio. Você pode até encontrar um alívio momentâneo nas ajudas humanas, porém, alívio definitivo só Jesus dá. Aprendemos mais disso em nome de Jesus, amém? Irmãos, coloque o pé para a gente ler a conclusão aqui. Não podemos corrigir a lição porque já passamos o horário. Eu não gosto muito de passar o horário, porque nós temos que ser obedientes a tudo, né? Conclusão do escritor. Uma correta compreensão espiritual acerca do homem, em sua constituição e propósito, é fundamental para uma vida cristã equilibrada. 1 Coríntios 2, 14 e 15. Mesmo as almas mais piedosas não encontrarão verdadeira paz e alegria senão em Deus, o seu Criador. Salmo 42, verso 1. Está também em João 14, 27. Pois a alegria do Senhor é a nossa força, disse Neemias, no capítulo 8, verso 10. Amém, meus irmãos? Próxima lição, irmãos, vai ser no domingo. Vai falar o corpo, a maravilhosa obra da criação de Deus, irmãos. Estudo tão interessante quanto este que nós acabamos de ler. Eu gostei muito, irmãos, desse estudo. Eu peguei agora de tarde, eu vim na cidade mais cedo, cheguei em casa por volta de umas 3 horas, falei, vou dar uma passada na revista, para eu dar uma olhada nessa lição. E eu fiquei maravilhado com todo o conteúdo aqui, irmãos. O escritor aqui foi muito feliz na sua obra literária aqui, e eu aprendi muito, tá bom? Amém? As questões, irmãos, como ninguém ainda pegou a revista, assim que pegar a revista, responda as questões aqui, o questionário, e a gente corrige no sábado, no próximo domingo, amém?